Malu, a todos do canal, meu nome é Osmar Santos e como havia dito, vou relatar uma revelação que Deus me deu acerca da IPDA em 2018. Eu tinha ouvido a revelação de que Deus mostrou ao nosso irmão Emerson Nunes e glorifiquei ao Eterno pela ousadia e autoridade que usou o teu servo. Na revelação que Deus me deu, eu estava na sede mundial num culto de domingo, confraternização da Zona Sul com Lorival de Almeida. E o que me chamou a atenção de um modo mesmo foi pedir tanta contribuição dos membros para uma suposta reforma na sede mundial. Insistiu tanto que aquilo não saiu da minha cabeça. Eu fui para o joelho em oração e pedi uma confirmação ao Senhor, se deveria mesmo o ajudar. Mas qual o real objetivo daquela arrecadação? O Eterno me revelou que todas as melhorias e reformas que estavam fazendo na sede era para receber o anticristo. Misericórdia, irmão. Ou seja, através da doutrina de demônios que passariam a pregar no ministério. Oh, Jesus. Então, todas as cores e luz, mensagem desprovida de santidade. Nada mais para agradar ou satisfazer os egos de uma diretoria mundana que não se preocupa mais em santificar e nem um pingo de amor aos próximos. Nunca tiveram, não é de agora. Nunca tiveram, desde a época do Davi Miranda. Tem gente que acha que tudo que está acontecendo de ruim é de agora. Ixi, o pior foi que na época que eu congreguei. Gente, pelo amor de Deus. E hoje, diante do que nós estamos vendo e ouvindo, as revelações de Deus acerca da IPDA estão se cumprindo para a honra e glória de Jesus Cristo. Oro para que o Eterno tire as máscaras de todos e que a verdade venha à tona o mais rápido possível. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Malu, leia meu relato. Deus abençoe grandemente sua vida. Pastor Davi Lago, guarda o nome dele. Além de membro do conselho e diretoria da WA aqui no Brasil, mais Aliança Cristã Evangélica Brasileira, ele também é capelão da Primeira Igreja Batista aqui de São Paulo. Capelão que já quer dizer que ele é grão-mestre mesmo, tá? Da Primeira Igreja Batista aqui de São Paulo, foi co-pastor da Igreja Batista Getsemane, do pastor Jorge Linhares, que já participou, inclusive, do podcast da WA, o amigão do Silas Malafaia. Tá? O pastor Davi Lago, que além de capelão da Primeira Igreja Batista de São Paulo, membro do Conselho de Diretoria da WA aqui no Brasil, ele também é embaixador da Visão Mundial Brasil, mesma instituição que a WA governa. Também é parte do corpo docente da Anajuri. E no ano passado, em 2021, o Davi Lago esteve pregando na Igreja Devec do Silas, Igreja Devec Taquara, liderada pelo Silas Malafaia Filho. Esteve lá fazendo a sua palestra de formação de líderes para a ONU. Né? Ele também apareceu na RIT TV, na Igreja Internacional da Graça de Deus, do R.X. Soares, para lançar o seu livro Brasil Polifônico. Também passou pela Igreja Pentecostal Deus é Amor, que foi o último vídeo que eu acredito que eu devo ter gravado com vocês, no evento Conexão Mesa. Passou também pela Igreja Profetizando as Nações, da Fernanda Brum e do Emerson Pinheiro. Não preciso falar nada, a mocinha da pipoca lá. A Igreja Batista da Água Branca, a IBAB do Ed René Kives. Notem vocês, liga direita e esquerda, evangélica. E também passou pela Igreja Apostólica Fonte da Vida, do apóstolo César Augusto e Fábio Souza, onde recentemente também... Maldosas contra nós. Terceira marca do complexo de idiotas é falar mal de todo mundo. Palavras malignas, tweets malignos, palavras envenenadas. Joga, sabe? Fuxico gospel. Pudesse glorificar Jesus para receber esse mestre aqui. Graça e paz, amado. Pudesse glorificar Jesus para receber esse mestre aqui. Graça e paz.
Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo. Como diz o meu amigo pastor Elias Soares, vai ser pra lá de polêmico. Eu acabei de publicar no canal do CACP o nosso saudoso pastor Nathanael Rinaldi comentando em um programa de rádio uma pergunta de um telespectador ou de um ouvinte. E ele dizia o seguinte: tem igrejas que seguem a maçonaria? E aí eu gostaria neste vídeo de falar sobre o envolvimento documental de igrejas evangélicas com a maçonaria. Vai valer a pena você assistir esse vídeo até o fim. Mas, antes, primeiro, a nossa vinheta. Eu espero você daqui um pouco. Bem-vindo aqui ao nosso canal, que bom tê-lo aqui conosco. E como eu disse, eu até tento ter uma pauta, mas eu confesso que estou desistindo disso, porque eu recebo muito WhatsApp, muito e-mail, muita pergunta, muita questão embaixo dos vídeos, então eu acabo sendo pautado pelo telespectador, pelo internauta, pelo pessoal que acessa o nosso site. Inclusive, quero avisar que vamos fazer um vídeo muito especial falando de novo um pouquinho daquele assunto dos fariseus e o Sérgio Monteiro, talvez amanhã. Mas a questão é, a pergunta do internauta foi sobre se existe envolvimento real das igrejas com a maçonaria. E eu vou mostrar para você que sim, muito real, muito forte. Antes, eu gostaria de soltar um vídeo aqui, onde o mestre maçom da Loja Azul Brasileira, ele fala um pouquinho sobre a fundação e a origem da maçonaria. Vou soltar para vocês aqui. Sereníssimo, fale para a gente um pouco mais sobre a história da maçonaria. Bom, a maçonaria, ela vem exatamente quando todo mundo teve conhecimento, foi por volta de 1717. Porque aí é que começaram a ter alguns escritos, algumas memórias escritas. Antes tiveram os templários e mais para trás lá tiveram outros. Hoje disse que Jesus foi um dos grandes iniciados. Então nós não temos, porque naquela época não tinha nada que era escrito. Era tudo falado de boca a boca. Então as coisas elas vão modificando com o tempo e com o que vão se falando, as histórias que vão se contando. O que nós temos de realidade é a partir de 1717, que na Inglaterra teve as primeiras lojas maçônicas, e a partir daí foi crescendo. O som não está bom, é um ambiente ao vivo ali, a pessoa pergunta e ele responde. É um mestre maçom, deve ser o líder da loja, e ele então dá esse breve relato. O que ele está falando aqui é de 1717, mais precisamente 24 de junho de 1717, em Londres. Dois protestantes, o senhor James Anderson, reverendo James Anderson, presbiteriano, e John Desaguliers, acho que é assim que fala, huguenote. Então vejam que eram dois indivíduos ligados à igreja protestante. Ele vai citar os templários. Os templários vêm lá do século XIII, século XIV, e há muita história, tanto que dentro da maçonaria tem essa ideologia de que os templários começaram a gênesis da maçonaria. Alguns vão dizer lá que foi Hiram Bif, que teria construído o templo e ajudado Salomão. E aí começa a história. Alguns vão no tempo de Moisés, na construção da tenda, outros vão mais além, vão lá para Nimrod, né? Vão situar a maçonaria em Nimrod, que ele faz a primeira grande construção do Zigurate ou da Torre de Babel. Então tem todas essas lendas, mas documentalmente foi no século XVIII, 1717. Tá? Por que é importante entender isso? Porque nós estamos entendendo a dinâmica. Então muita coisa da maçonaria ela está enraizada no protestantismo, porque, como eu já disse, nasce com dois protestantes, inclusive calvinistas. Não estou aqui entrando no mérito, só estou explicando o fato.
No Brasil, as igrejas protestantes, elas vão ter um envolvimento muito forte com a maçonaria e você vai entender agora o porquê disso. Em 1860, mais ou menos, nós tivemos um problema na Itália. A Itália eram estados confederados, independentes, e os maçons, que já eram um número poderoso nesse tempo, queria a unificação do Estado italiano, quer dizer, uma nação italiana. O Papa tinha o domínio sobre 4 estados e ele não queria que esse domínio acabasse, porque se formasse uma nação, ia acontecer o que aconteceu, ou seja, ele ficou com o Vaticano, um ovinho de nada, muito pequeno, é o menor país do mundo, porque ele não tinha como provar o seu domínio sobre os outros estados. E aí o Papa é declarado infalível, e diante desse confronto com os maçons, com os grandes empresários, comerciários da época, a igreja exclui os maçons que já estavam dentro do catolicismo. Então veja que já não era mais uma coisa apenas do protestantismo, já estava no catolicismo. Inclusive está no islamismo, no budismo, no hinduísmo, porque qualquer pessoa religiosa pode ser maçônica, desde que ela tenha um livro sagrado para jurar, pode ser a Bíblia, os Vedas, os Triptakas, pode ser o Alcorão, desde que tenha um livro sagrado para jurar e siga essa religião, você pode participar da loja maçônica. Então aí já era muito forte. E aí, quando o Papa exclui os maçons da igreja, nós temos um problema no Brasil. Nós temos grandes senhores de engenhos, os brancos ricos do Brasil, não tinham mais igreja para congregar, porque eles eram maçons assumidos. O imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II, fanáticos pela maçonaria. O Brasil, depois do Egito, é o país que mais tem múmias, porque os nossos 2 imperadores eram tão fanáticos pelo esoterismo da maçonaria que tudo quanto é múmia que eles podiam comprar do Egito, eles compravam e traziam para cá. Diante desse fato, esses homens poderosos em dinheiro, donos de engenho, precisavam agora de uma religião. Nós temos um landmark que fala claramente, uma regra maçônica, que o maçom precisa congregar em uma igreja, ele tem que ter uma religião. Se ele não tem religião, ele não pode ser maçom. Aí, esses indivíduos, então, eles aterrissam, eles pousam aonde? Nas igrejas protestantes, que eram oprimidas, que eram pequenas, que eram sem muita força, embora já com envolvimento maçom. Por exemplo, a igreja presbiteriana foi fundada por um mestre maçom. Então, com essa ligação, esses homens ricos e poderosos vieram para as igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, anglicanas. E alguém vai dizer, nossa, pastor, e por que não foi para a Assembleia de Deus, para o Brasil para Cristo, para a Quadrangular, para a Universal? Porque essas igrejas são do século XX. Nós estamos aqui no século XIX. Quais as igrejas que tinham nessa época? Essas que eu acabei de citar. Inclusive eu conheci lá, eu estive em Santa Bárbara do Oeste, na primeira igreja batista do Brasil. Foi a 4ª igreja presbiteriana e a 4ª ou 3ª metodista. Eu vou pôr a foto, se eu achar aqui, do pino maçom que tem em frente da igreja. É toda cheia de símbolos da maçonaria. E ela está num cemitério protestante. Então vejam, senhores, que o envolvimento da maçonaria com a igreja é muito forte. O pastor Paulo Cristiano esteve no Rio de Janeiro uma época, ele foi visitar a irmã Mary Schutz, e lá ele encontrou uma igreja batista que tinha as suas atividades divididas com a loja maçônica. Então, num período da semana, a igreja era igreja, e no outro período era loja maçônica. É claro isso é documental, tá certo? Só que a igreja batista, que é a minha denominação, ela tem pastores que defendem de uns identes à maçonaria e outros que rechaçam por completo. A nossa ordem local aqui deixa claro e explícito, se algum pastor é maçom, ele é desligado e excluído do nosso hall de membros. Então, as ordens de pastores batistas, elas já estão fechando as portas para a maçonaria. Onde a maçonaria é mais forte? Claro que ela está influenciando outras igrejas, como Assembleia de Deus, Quadrangular e todas as demais, Universal. Alguns até especulam que o estilo das igrejas universais é muito parecido com as da loja maçônica, eu estou pondo aí algumas fotos.
E eu também estive em Santos aí uma vez fazendo um tour lá, os irmãos me levaram para passear, e as igrejas presbiterianas e batistas lá de Santos, que são muito antigas, São Vicente, Santos, são cidades bem antigas no Brasil, você pode ver, se eu achar foto eu coloco aí, o formato da igreja é muito parecida com a loja maçônica. Mas no Brasil nós temos uma igreja que teve um envolvimento muito forte com a maçonaria, que é a igreja presbiteriana. Tanto que em 1906 nós temos uma cisão no presbiterianismo, onde de um lado fica a presbiteriana do Brasil e do outro a igreja presbiteriana independente. Segundo um reverendo amigo meu, ele mostrou para mim o documento, a igreja presbiteriana independente é a única ou a primeira que teve no seu estatuto a proibição de membresia de maçons. Então, a igreja presbiteriana independente colocou lá, isso desde 1906, que qualquer pessoa que se membrasse à igreja presbiteriana independente não poderia estar envolvida com a maçonaria. Eu recebi esse material aqui, ó, em 2010, eu tenho um artigo, quem quiser eu te mando o PDF, desse problema que aconteceu em 2006. Tá? Em 2006, liderados pelo reverendo Hernandes Dias Lopes e o Dr. Augusto Nicodemos, a Igreja Presbiteriana do Brasil aprovou no seu Supremo Concílio uma decisão aonde os reverendos da igreja não poderiam mais ser reverendos e maçons. Os membros não foram tocados, mas com relação aos reverendos, isso foi resolvido em 2006. Desde então começou uma guerra. Aí esse indivíduo aqui, que já morreu, que foi juiz, que foi deputado, ele faleceu em 2010, eu conversei com esse homem quase 3 horas no telefone. Deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui. Eu acho que é Atos de Andrade o nome dele. Presbítero Atos Vieira de Andrade. Eu tenho aqui ó, a carta que ele mandou para os pastores presbiterianos, porque ele fez esse material aqui, para justamente questionar. Ele fala que o pai do reverendo Hernandes Dias Lopes morreu um mestre maçom, está aqui, nesses livrinhos aqui. Isso aqui foram os irmãos reverendos presbiterianos que me deram. Ele fala que os grandes teólogos da teologia protestantes eram envolvidos com a maçonaria, os autores dos hinos da harpa, do cantor, eram maçons, grandes teólogos, ele cita aqui, tem uma lista aqui de teólogos que escreveram as teologias sistemáticas tradicionais, todos eles eram teólogos maçons da maçonaria. Então ele faz uma defesa ferrenha da maçonaria e da liberdade que essa maçonaria deveria ser mantida dentro da igreja. A liberdade que eles sempre tiveram e que agora estava sendo rechaçada. Não do membro, mas dos reverendos. Então, houve esse problema, há esse problema ainda, essa história não acabou. Eu estou trazendo à tona aqui porque a pergunta do internauta, o pastor Natanael tinha ali pouco tempo, isso foi em 2000, ele morreu em 2016, deve ter sido 2014 que ele fez esse programa de rádio. Então ele faz rapidamente a resposta, mas eu estou dando aqui uma resposta mais abrangente. Que a igreja ainda continua com esse problema, os presbiterianos sofrem muito isso, há uma pressão, há muitos pastores ainda que são da ordem maçônica e reverendos. Tá? Na minha denominação, a Igreja Batista, há pastores assumidamente maçons que defendem a maçonaria dentro da igreja. Ou seja, é aquela história, você pega um cadarço emprestado do diabo e ele depois quer o sapato e o pé junto, de volta, a um preço. Porque, como eu disse, em 1860, quando esses maçons ricos, católicos, foram para as igrejas protestantes, eles deram o que as igrejas precisavam realmente. As igrejas eram oprimidas, perseguidas e não tinham recursos. Eles investem dinheiro, protegem as igrejas e então o protestantismo cresce no Brasil. Eles tiveram esse mérito. Mas o preço disso, desse envolvimento com a maçonaria, está aí. Está aí nas igrejas. Está aí no envolvimento. Dificilmente você vai ter uma igreja de classe média, com em torno de 1000 membros aí, que não tenha lá algum envolvimento da maçonaria. Seja da Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Assembleia de Deus, a Universal, Renascer e etc. As igrejas têm envolvimento com esses maçons. E eles são como erva daninha, eles precisam estar em uma igreja. Porque o landmark, a ordem maçônica é isso. E nós sabemos muito bem, nós já fizemos aqui outros vídeos, que a maçonaria é
puro esoterismo, tá certo? Então, temos isso sim. Não quero dizer que todo pastor presbiteriano, batista, etc., concorda com a maçonaria. Muito pelo contrário. Os melhores livros contra a maçonaria vêm de pastores presbiterianos, de pastores metodistas, de pastores batistas. Então, eu estou só concluindo aqui a resposta do pastor Nathanael Rinaldi, tá? De onde veio esse envolvimento das igrejas brasileiras, e não só brasileiras, mas de toda a parte do planeta, né? Mas principalmente do Brasil, com a maçonaria. Em que período? Tá certo? Infelizmente, nós temos esse problema. E você que congrega, chega no seu reverendo, no seu pastor e pergunta, escuta, nós aceitamos maçons? Não, não aceitamos. Então tá, eu quero que coloque no estatuto da igreja ou no regimento interno que qualquer pessoa, seja pastor ou membro da igreja, que se envolver com ordens esotéricas secretas como a maçonaria, sejam excluídos sumariamente da igreja. Então isso é uma possibilidade. Você pode pedir isso. Se você é presbiteriano, batista, metodista, tem como pedir. Você pode fazer um abaixo-assinado na igreja e pedir para que a sua igreja tenha no regimento interno, no estatuto dela, uma proibição da maçonaria, que é uma religião esotérica e que, infelizmente, leva as pessoas longe de Deus e não próximo de Deus. Tá bom? Então, eu estou só dando aqui esse arremate, porque eu acho que não foi a intenção do pastor Nathanael Rinaldi. Estou mostrando aqui documentos, tá? Não estou acusando o A ou B, estou falando fatos. Então, estou aqui apenas mostrando para vocês de onde vem o problema, qual é o problema. Nós precisamos estar atentos. O CACP, como Instituto Apologético, nós não poupamos a maçonaria das críticas teológicas que ela merece. Um dos vídeos mais acessados é do pastor Nathanael Rinaldi sobre a maçonaria. Está aí a descrição do vídeo, você pode acessar e ouvir. Nós estamos aqui fazendo pela verdade o que as seitas realmente fazem pela mentira. Nós estamos aqui trazendo a luz dos fatos para que você, telespectador, ouvinte do canal, não fique mal informado. Tá bom? Então eu estou só complementando porque muitas perguntas surgiram e eu não ia deixar essas perguntas ficarem sem as devidas respostas. Qualquer dúvida, eu tenho aqui um PDF falando desse envolvimento da maçonaria com as igrejas evangélicas, em especial esse caso da igreja presbiteriana. Se você quiser o material, é só pedir aqui no meu zap e eu mando para você. Tá bom? Se gostou, curta, compartilhe e nos ajude. Nós estamos combatendo o bom combate da fé. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.